O mistério que envolve cada acontecimento. A vida é repleta de momentos que nos deixam com mais perguntas do que respostas. Portas que se fecham sem explicação, sonhos que parecem escapar por entre os dedos, mudanças repentinas que nos tiram da zona de conforto. No calor desses acontecimentos, é fácil se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Ou será que Deus se esqueceu de mim? Mas a verdade é que nada é por acaso. Cada acontecimento, por mais pequeno ou doloroso que pareça, está inserido em um plano muito maior que Deus já escreveu para você. Ele é o autor da sua história e, como todo bom autor, sabe exatamente onde cada capítulo precisa começar e terminar. O que hoje parece uma interrupção, no futuro pode ser a virada de página que muda tudo. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que o agir de Deus é sempre intencional. Nenhum detalhe é desperdiçado. Ele é o Deus que conta até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça, Mateus 10:30, que vê o pardal cair, Mateus 10:29, e que conhece cada suspiro seu. Se ele cuida das aves e das flores, quanto mais de você, que é obra-prima de suas mãos. O Deus que vê além do momento. A nossa visão é limitada. Nós vemos apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus enxerga muito mais. Ele vê o início, o meio e o fim. Ele vê os perigos que você não vê, as armadilhas que você não imagina e as bênçãos que ainda não chegaram. Muitas vezes, quando algo dá errado, pensamos que Deus está em silêncio ou distante. Mas a realidade é outra. Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. Livro aberto, Isaías 55:8-9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando confiamos nisso, entendemos que não precisamos compreender tudo. Precisamos apenas permanecer firmes, porque o controle não está nas nossas mãos, e sim nas mãos de aquele que nunca erra. Histórias que revelam o propósito. Se você observar a Bíblia, verá que os maiores milagres nasceram de situações que, à primeira vista, pareciam injustas ou sem sentido. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Poderia ter se revoltado, mas continuou fiel. No fim, entendeu que tudo aquilo foi preparação para salvar milhares de vidas. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Poderia ter pensado que Deus o havia esquecido, mas aquele tempo foi a escola que o capacitou para liderar o povo de Israel. Esther, uma órfã que se tornou rainha. Sua posição não foi por acaso, mas parte de um plano para salvar sua nação da destruição. Esses exemplos mostram que, muitas vezes, a lógica de Deus parece ilógica para nós. Ele permite certas coisas não porque quer nos punir, mas porque sabe que é exatamente isso que vai nos preparar para o nosso chamado. Quando a vida muda de rota. Talvez você já tenha feito planos que não deram certo. Escolhas que pareciam seguras, mas que foram interrompidas de repente. O que você chama de desvio, Deus chama de redirecionamento. Assim como um GPS recalcula a rota quando você pega o caminho errado, Deus também ajusta os rumos da sua vida para que você chegue ao destino certo. E, às vezes, Ele fecha portas justamente para evitar que você insista em um caminho que não foi preparado para você. Quando Deus tira algo, não é para te deixar vazio, mas para abrir espaço para algo melhor. Isso exige confiança, porque o intervalo entre perder e receber pode ser difícil. Mas é nesse intervalo que a fé cresce. Aprendendo a confiar no invisível. Confiar no que vemos é fácil. Difícil é confiar no que não vemos. E é exatamente aí que Deus nos chama para viver pela fé. Livro aberto 2 Coríntios 5:7 diz: pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. A fé é a ponte que nos mantém firmes entre a promessa e o cumprimento dela. É ela que nos faz descansar, mesmo sem entender todos os porquês. É ela que nos faz dizer: eu não sei o que Deus está fazendo, mas sei que Ele está fazendo algo bom. Aplicando essa verdade na vida diária. Saber que nada é por acaso deve mudar a forma como enfrentamos as situações. Significa parar de reclamar de tudo que não entendemos. Aprender a perguntar a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Ter paciência no tempo de espera. Manter o coração aberto para mudanças inesperadas. Se você está passando por algo que não entende, lembre-se, Deus já está no final da história. Ele já viu você vencendo. O testemunho que virá. Um dia, você vai olhar para trás e entender. Vai perceber que as lágrimas que derramou regaram a semente do seu crescimento. Vai se lembrar de cada não que recebeu e vai agradecer,
porque eles te livraram de caminhos que não eram para você. A espera vai se transformar em gratidão. A dor vai se transformar em força. O silêncio vai se transformar em louvor. Nada é perdido nas mãos de Deus. Seja qual for a fase que você está vivendo agora, deserto, espera, luta ou vitória, saiba que Deus está no controle. Nada do que acontece com você é inútil. Ele aproveita cada experiência, cada desafio e cada detalhe para cumprir o seu propósito. Hoje, talvez você só veja peças soltas. Mas um dia, verá o quadro completo. E vai entender que cada cor, cada traço e cada espaço em branco estavam no lugar certo. Porque, para Deus, nada é por acaso.